de intercessão. Lucas capítulo 14, versículo 28. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Que nessa noite possa ser mais uma noite que nós possamos sentir a presença do Senhor, que nós possamos estar falando com Ele, porque Ele está sempre de ouvido a nos ouvirmos, e nessa noite não será diferente. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para que não suceder que, tendo lançados os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Irmãos, eu lendo esse versículo, eu achei muito interessante que Jesus, ele tem as formas dele falar, as formas dele explicar. Você vê que Jesus, ele, depende da situação, ele usava um palavreado. Aí eu fui olhar o contexto dessa palavra aqui no versículo 26. Mas antes, Jesus pega e convida nós para a gente calcular. E eu acho que a gente calcular na nossa vida é uma coisa tão importante em todo sentido. A gente, quando trabalha, a gente calcula o salário da gente, como vai ser. Mas aqui Jesus está falando de uma torre, de uma construção. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar em construção, irmãos, muitas vezes você vai calcular, muitas vezes falta. Mas aqui Jesus está falando, primeiro calcula. E a gente calculava, melhor que sobrava, não podia faltar. Mas aqui Jesus está falando de um lado espiritual, mas pode ser levado também para as nossas vidas. Quantas vezes a gente calcula o mês ali, recebe o salário, e chega no final do mês, e muitas vezes, é por isso que eu falo, graças a Deus que em casa tem uma pessoa que toma conta disso, porque se fosse eu, às vezes não seria tão eficiente. Mas aqui Jesus nos convida pelo lado espiritual. Aí eu volto ali no versículo 26, Jesus pega e diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e ainda sua própria vida, não pode ser discípulo. Jesus aqui estava falando de discípulo, porque você volta aqui no versículo 21, que está falando que grandes multidões acompanhavam Jesus, mas Jesus estava falando que para ser discípulo dele, você tem que aborrecer sua mãe, seu pai, seus irmãos. Aí nesse momento eu falei, então eu posso voltar lá e aborrecer minha mãe, mas não é chegar lá e aborrecer como a gente já fez a vida toda. Não, a questão aqui é preferência, é colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Porque muitas vezes a gente está em casa, principalmente quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente começa a nossa vida com Deus, o que a gente faz? Muitos colocam outros objetivos, ou num certo momento ele pode ter uma preferência. O que eu posso fazer? Agradar meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos. Eu lembro muito bem que quando eu conheci a minha esposa, hoje eu entendo muito bem, o pessoal falava assim, o presbítero Antônio, ele é ignorante, ele deixa de ficar com a família para ir para a igreja, mas ali ele já estava sendo discípulo, ali ele já estava tendo compromisso. Irmãos, imagina, muitas vezes dentro da família da gente tem pessoa atribulada, você deixa de estar na igreja para estar no meio da bagunça. Mas em primeiro lugar, a gente tem que estar, a gente tem que pôr as coisas de Deus em primeiro lugar em qualquer situação. E muitas vezes a gente vê esposa ou esposo que ora para que Deus venha salvar os nossos cônjuges, né? E depois que Deus vem salva, e a gente começa a falar, meu Deus, esse homem só quer saber de ficar lendo a Bíblia agora, entra para um quarto, só quer saber. Irmãos, quantas pessoas não queriam isso? Quantas pessoas não têm um esposo ou uma esposa atribulada, que vive em festa, em bebida, e pensar, se eu tivesse ele na casa do Senhor. Mas graças a Deus aqui nessa noite, nós que estamos em família, Deus tem dado pessoas que também zelam pela obra, pessoas que querem. Infelizmente isso não é o que o mundo fala hoje. A gente vê os pregadores na televisão, eles não falam isso, que primeiramente, né, eles normalmente pegam o que eles fazem,
eles colocam tipo assim, eles passam por cima. Mas eu acho que tem que ser falado tudo. Mas depois que você colocou em primeiro lugar a Deus do que em qualquer coisa. Interessante que muitas vezes a gente aborrecer nosso pai, nossa mãe, esposa, irmão, isso é fácil. E quando chega a aborrecer as nossas vidas? E quando a gente tem que tipo, colocar um espelho e pôr o dedo dentro dos nossos olhos, será que a gente aborrece o nosso eu pelas coisas de Deus? Eu lembro muito bem que na década de 90, gente, tudo que falava de Palmeiras eu sabia. Graças a Deus ficou para trás. Irmãos, eu sabia até o jogador que ia jogar no próximo ano. Não, eu acho que não tem nada errado a pessoa gostar de um time, mas aquilo ali passava mais do que uma religião. Primeiro lugar tem que ser as coisas de Deus. Eu me falava, e o culto? Não, se o jogo for na hora do culto, eu vou estar assistindo o jogo. E se Jesus volta nessa hora? E o que aconteceria com a nossa vida? Quantas coisas a gente tem que deixar por Cristo? Quantas coisas a gente tem que... Porque normalmente tem que ser aquela coisa que realmente bate com você. Tem que ser aquela coisa que realmente você pensa assim, ah, mas isso aqui... Aqui no Japão normalmente é serviço, né? Normalmente é trabalho. Ah, eu vou ganhar mais. Ah, eu tenho a semana inteira, agora eu tenho a oportunidade de estar assistindo o culto ao vivo. Só que muitas vezes, se nós colocar isso no nosso coração e colocar isso como nosso principal alvo, se Jesus voltar, não tem jeito, irmãos. Nós vamos ficar. Que nem um culto, que nem hoje. Hoje é uma quarta-feira, amanhã é feriado. Hoje poderia ter mais gente na igreja, né? Mas muitas pessoas escolheram estar em outro lugar. Mas isso é uma escolha. Ser discípulo e ser simplesmente uma multidão tem uma diferença. E graças a Deus, nessa noite tem pessoa que resolveu ser discípulo, que decidiram ser discípulo. E aqui no versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Irmão, mas o que eu acho muito interessante, que cada um tem uma cruz, né? Muitas vezes o que é cruz para mim, não é cruz para os irmãos. Só que Deus é tão bom e tão maravilhoso, que quando Ele olha para mim, Ele fala assim, essa Ele vai dar conta de carregar. Irmãos, Deus não dá uma cruz, Deus não dá um problema que nós não resolvamos. Por mais que a gente pensa, gente, a minha cruz é muito mais pesada do que o do meu irmão. Mas muitas vezes quando a gente vai realmente entrar na vida do nosso irmão, a gente vai ver que o problema dele está muito maior do que a gente, e ele está sorrindo e está levando. Só que aqui está falando que quem não levar a sua cruz não pode ser discípulo de Jesus. Eu fico vendo a palavra de Deus, quantos que não levaram a cruz, né? Quantos não tiveram a oportunidade? E essa palavra eu acho interessante, que Jesus falava para todos. Imagina depois que Jesus pega e fala, você tem que me colocar em primeiro lugar mais que tudo. Aí fala assim, agora você vai ter que carregar a sua cruz. Imagina se um pastor falar na televisão hoje uma coisa dessa, será quem vai querer estar na igreja? Só que acima de tudo, irmãos, a palavra de Deus tem que ser falada a verdade, doa a quem doer. Porque o que acontece? Senão fica que nem aqueles comerciais de televisão, que ele só mostra a parte boa. Só que uma coisa que eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes a gente pensa e fala assim, gente, mas quando eu era do mundo eu não tinha tanto problema. Hoje minha vida às vezes está com dificuldade, está com prova. Irmãos, quem está no mundo tem os mesmos problemas, ou às vezes mais. A única diferença de quem está no mundo e do cristão é que ele está sozinho, e nós temos Cristo para ajudar a carregar a cruz. É Cristo que está do nosso lado, que nos tem nos ajudado. Só que aqui no versículo 28 é aí que eu vou entender. Pois qual de vós pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular a despesa? Irmão, depois que você viu o que você tem que fazer para trás, Jesus manda nós calcular. É como construir uma casa. Só que nossa vida com Deus tem que ser bem calculada, irmãos. Porque eu fico vendo na palavra do Senhor que se você não calcula até onde você quer ir, porque ser mais um na multidão, você não paga nada. Aqui, no Evangelho de Jesus fala que muitas pessoas receberam milagre. Muitas vezes você chegava ali e pedia, ou você encostava ali, ou com algum ato de fé, você recebia milagre. E daquele momento para frente, qual que era? Quem que eram os verdadeiros discípulos?
Muitas vezes aquele que vem aqui na igreja, recebe a bênção do Senhor, ele fala assim: nossa, agora eu fui abençoado, eu estou com Deus. Não, irmãos, para estar com Deus do seu lado, você tem que ser discípulo. Não adianta só vir aqui na igreja, receber um milagre, receber uma bênção. E muitas vezes, irmão, quem está aqui se tem os meios, diz que a gente tem que calcular para ver se a gente tem os meios para calcular os nossos gastos. Irmãos, porque muitas vezes a gente quer, por exemplo, porque não adianta. Por exemplo, hoje eu estou na igreja e falo: eu recebi um cargo, mas eu exerço ele. Irmãos, antes, em primeiro lugar, eu tenho que calcular se eu posso exercer meu cargo. Porque tem gente que eu já vi gente, principalmente no Brasil, o pessoal fala: opa, agora eu sou diácono, eu já estou usando terno, mas não faz nada que o diácono faz. Ou muitas vezes até sobe um cargo ali, fala: agora eu estou crente, mas ele custa ir no culto de domingo. Mas por quê? Foi uma febre que passou, foi algo que aconteceu. E eu fico vendo isso aqui, porque eu fico vendo a vida de Noé. Quando Deus manda ele fazer aquela arca, antes estava calculado tudo. Eu imagino que ali já tinha calculado, eu tinha visto certinho. Que eu estou vendo aqui no versículo 29. Para que não suceder que tenha lançado alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombam dele. Irmãos, imagina se Noé tivesse começado a fazer aquela arca. Ele começa a fazer aquela arca, aí quando dá mais ou menos 20, 30 anos, não chove, ele fala: gente, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que alguma coisa está errada aqui. E para de fazer aquela arca. Imagina como ele não teria frustrado os planos de Deus. Mas o que eu acho muito interessante é que ele esperou o tempo certo, no tempo de Deus, e fez tudo a qual tinha que ser feito. Tudo que tinha que ser feito ele fez, e esperou o tempo certinho. Eu fico vendo, irmãos, que eu já mexi com construção no Brasil, a pior coisa é quando você começa a fazer alguma coisa, tipo uma casa, você limpa aquele terreno e começa a construir. Só que aí você não consegue controlar bem, você não consegue calcular bem, e no meio você tem que parar. Muitas vezes você para no alicerce. Irmãos, todo mundo que passar ali vai dar uma olhada e falar assim: alguém começou a fazer uma casa ali, só que o mato já está crescendo. É uma coisa que não apaga. Todo mundo que passar vai olhar. E olhando para a nossa vida espiritual, nós não podemos fazer isso, porque eu digo que quando isso acontece, a gente não está só envergonhando nosso nome, alguém que olha e fala assim: peraí, mas ele não começou? Esse é meu maior medo, irmão, de começar e parar. No começo do ano, todo começo de ano, em todas as igrejas, a gente faz tantos planos. Esse ano eu vou ganhar tantas aulas, que nem no começo do ano nós colocamos aqui aquele tema. Irmãos, eu acredito em nome de Jesus que eu vou ver a glória do Senhor nesse lugar, porque isso foi projeto, não foi do nosso coração, foi projeto de Deus. Nós não temos direito de parar, porque imagina as pessoas que olham, normalmente o inimigo vai falar assim: tá vendo? Era só empolgação. E nós que é crente, nós não estamos aqui com empolgação. Eu fico olhando a vida de Pedro. Pedro era uma pessoa muito empolgada, né? Jesus aparece ali no barco, ele já quer pular na água e ir. E muitas vezes acontece com nós, é a mesma coisa. A gente naquela empolgação fala: eu estou aqui. Você já pula na água, mas você não dá mais que 3 passos e afunda. Mas Deus escolhe nós para ser diferente. Eu fico olhando nessa igreja, quantas pessoas entraram aqui, pessoas que choraram na presença de Deus, pessoas que falavam: eu quero ficar aqui, eu não saio daqui. Mas o que aconteceu? Não calculou a medida. Aí vem o primeiro vendaval, vem o segundo, a pessoa some, e muitas vezes no coração dela tem desejo de estar aqui. Isso que eu fico pensando, que muitas vezes no coração dela tem desejo de estar aqui e já não tem mais força. Mas graças a Deus aqui tem um povo que tem um pensamento firme, que fez a medida certa, e que em nome de Jesus, irmão, que nós vamos estar no final do ano com todos os objetivos, com todas as metas. Por quê? Isso é projeto de Deus em nossas vidas, e nós não podemos deixar os planos de Deus frustrar por conta de nós. E eu creio, irmãos, que Deus é tão maravilhoso, que, como eu vou falar desde o primeiro versículo, Deus não preocupa com multidão, Deus preocupa com um coração sincero.
estamos nessa noite aqui para interceder, porque Deus tem sido maravilhoso com nossas vidas. Ele não tem falhado com nada que Ele tem prometido em nossas vidas. Ele não tem falhado. Então o que nós temos que fazer? Irmãos, é fazer a vontade de Deus, estar no lugar certo, porque a cruz que nós carregamos hoje, Ele já mediu, calculou, e nós não temos mais outra coisa a fazer, é carregar ela. Naquele momento você achar que não está carregando, está tão difícil, é Ele que está te sustentando, é Ele que está com você na palma da mão. Então que nessa noite, irmãos, nós possamos agradecer a Deus, até pelas lutas, e até por aqueles momentos que nós temos chorado, porque nós aqui é um povo que tem calculado, e em nome de Jesus, a torre que Deus deixou para nós construir esse ano, em nome de Jesus, nós vamos terminar, porque nós somos filhos de Deus, em nome de Jesus, amém, irmãos? E eu agradeço por estar em nome de Jesus.